Certo, pessoal, vamos lá então. Boa tarde novamente a todos aí. Então a gente vai para a nossa última parte hoje relacionado ao tema de argamassa, onde a gente vai ver propriamente dito os revestimentos feitos com argamassa. Tá? Então a gente já viu que a argamassa dá para ser utilizada para assentamento de alvenaria, aquela massa que fica entre uma fiada e outra de alvenaria, né? Tiveram até alguns colegas que depois daquela aula mandaram algumas imagens para mim, tirando dúvida, foi muito legal esse retorno aí. Nós vimos também a utilização da argamassa para assentamento de cerâmica. Então a gente viu, por exemplo, a C1, a C2, a C3, né? Viu o caso onde cada uma dessas argamassas pode ser aplicado. Perfeito. E aí, para a gente finalizar essa parte de argamassa, a gente vai ver aqui um pouco sobre o revestimento feito nas argamassas, tá certo? Então eu dividi a aula de hoje aqui numa definição geral de como seria esse revestimento para argamassa. A preparação das bases, que bases são essas? É aquele local onde você vai aplicar a argamassa. Então, essa base pode ser uma parede, pode ser um piso, tá bom? E nós vamos ver aí três tipos dos mais conhecidos, dos principais tipos de revestimento em argamassa, que é o chapisco, o embolso e o reboco, tá bom? Então, essa daqui vai ser a divisão da nossa aula. Beleza. E aí, olha, partindo aqui para a definição, nós temos aqui uma definição técnica e também uma imagem que te mostra bem esses revestimentos aí, né? Em onde você pode aplicar cada um desses revestimentos. Então, o sistema de revestimento em argamassa, ele vai ser constituído por camadas, né, de argamassa, logicamente, aplicadas sobre a superfície de uma parede, interna ou externa, pode ser aplicado num teto, cobrindo e protegendo a alvenaria e a estrutura. E também pode ser feito no piso, tá? Na forma mais tradicional, é composta pelas camadas de chapisco, embolso e reboco. Bem, se você observar essa imagem aqui, nós vamos cada vez mais melhorando esse revestimento. Então, se você for ver a primeira imagem, essa bem aqui onde estou passando o mouse, esse revestimento ele ainda é apenas, ele não tem revestimento, melhor dizendo, é apenas a alvenaria que foi feita, né? Apenas uma parede aqui, ó, de tijolo que foi feita. Depois dessa parede, a primeira camada que vem aqui, ó, que é essa camada mais fina, é o chapisco, tá? Depois nós vemos uma segunda camada, que é o embolso. Embolso. E aí a terceira camada, aliás, perdão, ou você faz o embolso como segunda camada, ou você faz o reboco. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre um e outro. São bem parecidas, mas tem um detalhe ali na hora de você executar que vai mudar. E aí vai determinar para ti se vai ser um embolso ou um reboco. Beleza. Depois disso aí, ó, caso você use o embolso, se depois do chapisco você fez o embolso, essa sua parede está pronta para vir essas outras duas camadas bem aqui, ó. Argamassa colante, que é a que a gente estudou semana passada, essa que está mais escura aqui, e depois disso o revestimento cerâmico, entendeu? Então, se você fez a parede, fez o chapisco, depois do chapisco você fez o embolso, você vai estar optando por revestir essa parede com revestimento cerâmico. Por quê? Porque o embolso ele tem um acabamento mais rústico, mais rugoso, mais cheio de ranhuras ali, fica mais ali não tão perfeito assim com relação a estar mais liso, né? E aí esse tipo de revestimento, que é o embolso, ele fica preparado para ser aplicado. A argamassa colante, são as AC1, AC2, AC3, que a gente conversou semana passada. E aí, logo em seguida, depois dessa argamassa colante, vem o revestimento cerâmico, aqui como vocês podem ver, ó, tá? Beleza. Mas se a situação foi diferente, a situação, por exemplo, é dentro do meu quarto, e aí eu fiz a parede de tijolo, fiz o chapisco, não fiz o embolso, eu fiz agora o reboco. O reboco é aquele acabamento mais fino, tá? É aquele acabamento que a gente vai ver daqui a pouco, que a areia que é utilizada é uma areia diferente. E aí o que acontece? Depois que você faz o reboco, aí você não vai, depois que você optou pelo reboco, você não faz isso daqui, ó. Não tem argamassa colante, não tem revestimento cerâmico. Se você fez o reboco, qual é o outro tipo de revestimento que vem em cima do reboco? É a pintura, tá? São as tintas. Então preste bem atenção.
Você chegou até aqui, depois do chapisco, você fez um emboço, você já sabe que futuramente você vai aplicar o que naquela parede? Revestimento cerâmico, lajota. Você fez o reboco, você vai aplicar o que? Pintura, tá? Então tem que estar bem claro essa diferença para vocês aí. E aí, olha, esse revestimento, ele tem uma função principal, né? Que é ser resistente ao choque ou abrasão. A gente falou sobre isso semana passada, né? Essa questão de pequenos impactos, ele tem que resistir. Outra coisa é para te dar um isolamento acústico. Você já foi numa casa aí, principalmente aquelas casas assim mais afastadas, né? Na sua casa mesmo, então se tiver algum ambiente assim na sua casa, ou ter na casa de algum parente, algum conhecido, se você tem uma casa que, por exemplo, as paredes não têm reboco, é só a parede, só no tijolo mesmo, não tem forro, você consegue perfeitamente escutar o que a outra pessoa fala em outro ambiente da casa, né? Nem precisa o ambiente estar coladinho ali, pode ser um ambiente um pouco mais distante. Não tem isolamento acústico nenhum. A passagem de som ela é livre, né? Quando você tem um ambiente onde aquele ambiente ele é rebocado, tem forro, aí você já tem dificuldade de ter essa passagem de som, tá? Além disso, esse revestimento ele vai servir para regularizar as superfícies da parede, né? Já que quando você faz a parede de tijolo, apenas com aquela argamassa entre uma fiada e outra, você não tem ali uma precisão de regularização da parede, né? A parede ela pode ficar um pouco desnivelada, um pouco torta. Então esse revestimento ele vai servir para dar essa regularização, tá bom? Pode ser para parede, pode ser para teto, pode ser para piso, beleza? E aí, depois disso, a etapa de revestimento, né, ela é também é importantíssima, melhor dizendo, né, para que você não tenha problemas justamente com o alvo do teu trabalho passado, que foi as patologias. Então, se você faz o revestimento ali, seja ele reboco, seja ele embolso, de maneira adequada, sem cometer erros, né, durante a execução, você dificilmente vai ter problemas aí de patologia, tá bom? E aí, um detalhe aqui importantíssimo, que muita gente não leva a sério esse detalhe, não respeita esse detalhe, é com relação à questão do tempo de cura, tá? Olha só, para uma base de concreto e alvenaria estrutural, é preciso esperar 28 dias de cura para aplicar o revestimento argamassado. O que isso daqui significa? Se você fez aí a sua parede com aquele bloco de concreto, se você fez hoje, você só pode rebocar esse bloco daqui a 28 dias. É para esperar esse tempo de cura, onde a tua argamassa utilizada ela vai realmente ganhar resistência, ela vai endurecer e vai ganhar resistência. Tá? Se é uma alvenaria de vedação, o que é essa alvenaria de vedação? É a alvenaria de tijolo de barro tradicional. Tá? É preciso esperar pelo menos ali 14 dias. Então, você fez uma parede hoje do seu quarto aí, de alvenaria, você, tecnicamente, de acordo com as normas, deveria esperar 14 dias para fazer esse reboco. E isso não é respeitado, tá? Isso daí não é respeitado. Então, geralmente, é feita a parede hoje, amanhã mesmo já está sendo rebocada, tá? E o que isso daí pode ocasionar se não respeitar essa quantidade de dias aí estimada, né, estipulada? Pode aparecer aquelas patologias que a gente conversou semana passada, tá bom? No teu reboco ficar alguma rachadura, e aí através dessa rachadura ter a penetração de água, e aí dá todos aqueles problemas que a gente conversou semana passada, que eu já olhei alguns trabalhos desse trabalho bônus que vocês mandaram, e vocês fizeram de forma bem interessante lá. As imagens de vocês realmente captou ali o que seria aquelas patologias, né? Demonstrou bem o que seria aquelas patologias, tá? E aí, olha só a diferença aqui entre os tipos aqui de revestimento, né? O primeiro tipo de revestimento que a gente vai ver é o chapisco, tá? Que é esse daqui. Então, o chapisco ele não é feito de qualquer maneira, ele tem uma norma, olha, essa NBR 7200 do ano de 98, onde essa norma ele dá o passo a passo ali para ti
onde essa norma ela dá o passo a passo ali para ti, para te saber executar de maneira adequada esse chapisco, tá? Então esse chapisco ele pode ser feito dessas três maneiras aqui, ó. Essas três imagens, as três estão mostrando aí tipos de chapisco. Esse primeiro aqui da tua esquerda, ó, onde a desempenadeira aqui é azul, ele está fazendo a aplicação desse chapisco apenas com a colher de pedreiro, ó. Ele vai jogando aqui a argamassa de chapisco na parede e ela fica com esse aspecto bem aqui, ó, rugoso, tá? Todo mundo já deve ter visto uma parede como essa aqui com chapisco, né? Um muro, algum ambiente aí, ou na sua casa, ou na casa de algum conhecido. Sabe que essa superfície aqui ela é áspera, né? Inclusive se você arrastar o braço aí, ele machuca, né? Então isso daqui é um tipo de revestimento bem simples, bem rústico mesmo, tá bom? Jamais, por exemplo, você faria um revestimento como esse na sala da sua casa, na parede da sua sala, né? Porque fica difícil você pintar depois, olha, com tantas imperfeições que tem aqui, né? Esse tipo de revestimento aqui, ele na verdade indicado para fazer uma ponte de aderência, olha, entre essa parede e o próximo revestimento que você vai colocar, tá bom? Tem esse outro tipo de chapisco aqui, onde ele já é feito com uma desempenadeira metálica e uma desempenadeira dentada, olha, tem esses dentes aqui para justamente fazer isso daqui. Isso que ele está passando aqui não é para fazer nenhum tipo de desenho, nem nada artístico, né? É apenas para para não deixar lisa essa aplicação aqui de argamassa. Tu percebe que fica aqui, olha, uns alto-relevos aqui, ó. Esse alto relevo, ele ajuda na hora de você fazer a aplicação de algum tipo de revestimento. Pode ser um revestimento cerâmico, por exemplo, tá? E aí o outro tipo de chapisco é esse chapisco que ele é aplicado com um rolo, aquele rolo de pintura, ó, tá? Então o operário ele faz lá a mistura da argamassa com água e areia para fazer esse chapisco. E depois ele faz como se fosse uma pintura com o chapisco, ó. Ele está pintando aqui, ó, passando aqui o rolo de pintura e chapiscando aqui a parede, tá? E aí nós vamos ver muito aqui na nossa disciplina uma expressão chamada traço. O que é esse traço aí? É como se fosse ali uma receita, uma pré-determinação da tua mistura. Então o traço desse chapisco é essa proporção aqui, olha, 1:3. O que é que significa isso? É uma medida de cimento para 3 de areia. Então se tu já observou alguma obra pequena mesmo aí na tua casa, na casa de algum conhecido, já deve ter percebido que os operários, os pedreiros, eles utilizam muito aquela lata, né? Aquelas latas de manteiga, né? Então aqueles baldes de tinta. E aí como é que é feita essa proporção aí? Se o operário utilizar um balde daquele, ou então uma lata daquela que era de manteiga, se ele utilizar uma lata daquela de cimento, ele vai utilizar 3 latas daquela de areia, entendeu? Por isso que a proporção é 1:3. Tem que estar bem claro essa questão aí do traço para você, bem claro na sua cabeça aí, ó. Quando você escutar falar traço 1:3, já sabe que é uma medida de cimento para 3 de areia. E como eu te falei, geralmente o operário ele utiliza aquelas latas de manteiga, né? Então é uma lata daquela de cimento para 3 de areia, beleza? Cura do chapisco. Quanto tempo tu tem que esperar depois que tu aplicou o chapisco para continuar o teu serviço? Aproximadamente 3 dias, olha. Isso não é eu que estou falando, tá? Isso quem está me falando é a NBR 7200, a mesma do slide passado aí, tá? Por que eu tenho que esperar esses 3 dias? Para que atinja o endurecimento, né? A tua argamassa ela não fique mais mole, ela tem que estar endurecida e também ela tem que ter adquirido resistência. Então, por isso, esses 3 dias aí. O chapisco, por ele ser uma camada muito fina, isso daí justifica essa quantidade pequena de dias, apenas 3 dias, tá bom? Bem, o emboço. O emboço é um outro tipo de revestimento que ele vai estar vindo aí após o chapisco. Existem alguns casos onde esse emboço ele é aplicado diretamente na alvenaria, principalmente aqui na nossa região, tem essa cultura aí. Como é que o cara faz? Ele pega aqueles ambientes ali que vai ter revestimento cerâmico na parede, por exemplo, banheiros,
área de serviço, cozinha, varanda, se for o caso, sacada, se for o caso, entendeu? Aquela área gourmet, né, onde tem churrasqueira, onde tem piscina. Então ele pega esses ambientes aí onde vai ter uma quantidade muito grande de água nas paredes e ele faz um emboço. Percebe nessa imagem que a superfície do emboço ela não é perfeitamente lisa. Acho que está bem claro isso daí na visão de vocês aí, né? Tem cheio de falhas, olha, buraquinhos, aí tem esse risco aqui, ó, tá? Mas o que significa isso? Foi um serviço mal feito pelo pedreiro? Não. O emboço ele tem que ter esse aspecto mesmo aí irregular, rugoso mesmo, tá? Não tanto quanto o chapisco, mas ele tem que ter esse acabamento aqui irregular. Por quê? Se foi feito esse emboço lá no banheiro, por exemplo, né, a parede do banheiro ela está dessa maneira, já fica subtendido que depois desse emboço vai vir quem aqui? Qual é a camada que vai vir aqui? A argamassa colante, que nós vimos semana passada. A C1, a C2, a C3, né? E depois dessa argamassa colante, vai vir aí a tua cerâmica que tu escolheu para o teu banheiro, tá? E aí fica pronto o teu banheiro aí. Deu para entender? Então esse embolso ele vai ser utilizado nessa situação, tá? Então olha só, o embolso sendo feito aqui, olha. Aplicação do embolso, fixação das taliscas, tá? Taliscas são alguns pedaços de cerâmica ou madeira que vai ser utilizado para dar servir de base ali para te saber o nível que vai ser esse reboco, né? Guias ou mestras, também outro tipo de artifício que o pedreiro utiliza para deixar o reboco no mesmo nível, ou o emboço. Preenchimento, né, com argamassa, você vai preencher aquele local com argamassa. Sarrafeamento, o que significa essa palavra? É isso aqui que o operário está fazendo. Ele está com uma desempenadeira aqui e ele está tentando deixar o mais liso possível, o mais nivelado possível esse emboço aqui, ó, tá bom? Ele está sarrafeando. Olha. Quando ele está passando aqui esse sarrafo, né, ele está deixando aqui o mais nivelado possível. Nivelado não significa alisado, tá? Tem muita gente que confunde. Ah, então ele não fez direito porque a parede não está bem lisinha. Não era o propósito do serviço dele. O propósito do serviço dele era nivelar essa parede, deixar toda no mesmo nível, tá? E aí depois tu tem que tomar um cuidado na aplicação desse emboço em quinas ou cantos de parede, tem que estar muito bem aplicado, tá? Para que não tenha... Não sei se você já observou, às vezes é feito um serviço como esse e aí no canto das paredes quebra, né? Por ser um local mais frágil e tudo mais, tá bom? E depois tem que ser respeitada a cura do emboço, tá bom? Em torno ali de 14 dias mais ou menos, certo? Então aí depois que você faz essa aplicação desse emboço, você espera aqui, olha, essa aplicação, aí quando você tem uma argamassa mista, cimento mais cal, cimento mais gesso, até com 7 dias tu já consegue trabalhar em cima desse emboço, ou então tu vai ter que esperar aquela idade ideal, que é 28 dias. Só que essa idade ideal, dificilmente ela é respeitada. Então, se tu conseguir fazer uma idade de até 14 dias, depois que tu aplicou o embolso, já fica um serviço legal aí, tá? Depois de aplicação, esperar 14 dias. Agora, volta a repetir. É muito, mas é muito mesmo difícil isso daqui acontecer, tá? Qualquer obra que tu vá aí, às vezes o cara faz a parede hoje, amanhã de manhã cedo ele já está rebocando. Terminou a parede agora no final da tarde, do outro dia de manhã cedo ele já está rebocando aquela parede, tá? Mas a norma, as NBRs, qual é o papel da NBR? É te obrigar a fazer alguma coisa? Não. O papel da NBR é te instruir, é te dar orientações. Olha, a melhor maneira de você fazer tal serviço é dessa maneira aqui, ó. Leia aí, né? Se o cara vai fazer igual a norma está pedindo ou não, aí já é uma escolha dele, tá? O que é que a norma te garante? Se tu fizer exatamente como a norma está pedindo, não vai dar problema. Se você fizer diferente do que a norma está pedindo, aí corre o risco, tá? E você que vai ser o responsabilizado, tá bom? Olha só, essa imagem aqui, talvez quem esteja acompanhando pelo celular não consiga perceber, mas depois quando tu abrir essa apresentação no teu computador, talvez tu observe.
Aqui a gente já começa o nosso estudo de reboco. Lembra que quando tu está fazendo o teu passo a passo da tua obra, depois que tu faz o chapisco, tu tem que tomar uma decisão. Se tu vai fazer um emboço, que é para áreas molhadas, né, que vai receber depois, em cima desse emboço, vai receber revestimento cerâmico, ou se tu, depois do chapisco, tu vai fazer o reboco. Se tu for optar pelo reboco, o que é que vem depois do reboco? A pintura. E aqui nessa imagem, está aparecendo as duas situações. Nesse canto da direita, bem aqui, olha, onde eu estou passando o mouse aqui, olha, ainda é emboço. Tu percebe a parede toda cheia de ranhuras, toda irregular, com alguns buracos aqui pelo meio. E aqui nesse lado aqui, olha, do lado esquerdo, o operário está com uma desempenadeira, tá? Ele já sarrafiou, ele já passou o sarrafo aqui para poder ficar mais ou menos nivelado. E agora o que é que ele está utilizando? Ele está utilizando a desempenadeira para deixar a parede o mais lisa possível, entendeu? Então, visualmente, só de tu olhar essa imagem, tu já percebe que essa parede, esse lado aqui está muito mais fino, muito mais liso do que esse lado aqui, ó. Por que ele está tendo esse cuidado em deixar a parede bem lisinha aí? Porque depois de feito esse reboco, vai vir uma pintura em cima dessa parede. E tu espera que a parede da tua casa pintada seja bem lisinha, sem imperfeições, né? É o que o serviço pede, tá bom? Bem, continuando aqui. Então, a superfície aqui do reboco, né? Ela tem que estar, de certa forma, absorvendo qualquer tipo de imperfeição, tá? E aí, o que acontece? Quando você for fazer esse reboco, você tem que tomar um cuidado aí, porque o que acontece? Às vezes, o reboco, quando ele é feito do lado externo, se você já tiver aquela parede úmida, imagina a seguinte situação, tu vai fazer um reboco do lado de fora da tua casa, e aí choveu pra caramba na noite anterior e tal, e aí aquela parede que você vai estar rebocando, a parede de alvenaria, ela vai estar úmida, ela vai estar molhada, né? Pegou chuva a noite toda e tal. Qual é o problema que isso daí pode ocasionar? Você, em cima dessa parede aí, você vai estar aplicando um reboco. Só que essa parede, ela tem umidade. Essa umidade, uma hora, ela vai precisar sair, né? Ela vai precisar evaporar. Se você faz o reboco aí em cima dessa parede úmida, aquela água que está na parede, ela vai ficar bloqueada. Quando ela tentar sair, ela vai encontrar um reboco cobrindo ela. Aí o que pode acontecer? Que você viu semana passada? Pode acontecer aquele aparecimento de infiltração, pode acontecer futuramente algumas rachaduras, e aí logo no início do teu serviço já vai estar acontecendo aí o aparecimento de patologias, tá? Então esse que é o motivo de você fazer o seu revestimento de reboco, de emboço, de uma maneira adequada. Então até essa base onde você vai estar colocando o reboco, você tem que observar se ela está se ela está bem seca, se ela está limpa, tá certo? Evitar fazer um reboco num ambiente, numa parede que ela esteja muito empoeirada, também vai te trazer problema. E se a parede ela estiver muito empoeirada, quando tu jogar essa argamassa aí do reboco, ela não vai aderir na tua parede, entendeu? Por conta da poeira. Então a parede também tem que estar relativamente limpa, tá certo? Aqui é só um passo a passo de como é feito o reboco, para você dar uma lida depois com calma, tá certo? E aqui, olha, tem uma situação interessante. Essa imagem aqui, olha, esse operário, ele está produzindo aqui um reboco, tá? O que ele está fazendo no momento aqui, olha? Tu percebe aqui atrás que a parede, ela está toda irregular. Vários pontos aqui irregulares, ó. Quase nenhum ponto com a parede lisinha, né? Ele está utilizando essa régua metálica aqui, ó. Essa régua metálica, ela vai estar fazendo para você aqui o serviço de sarrafeamento, tá? O que ele está fazendo aqui, operário? Percebe que ele está observando aqui, né, olhando aqui a parede, porque ele está deixando essa parede aqui o mais nivelada possível. Ou seja, essa parte de baixo aqui, ela não está mais à frente do que a de cima, nem vice-versa. Eles estão no mesmo nível aqui. Aí depois que ele faz esse rafeamento aqui com essa régua metálica, aí sim ele vai vir com esse equipamento bem aqui, ó, que é a desempenadeira, para fazer o desempenho dessa parede. Ele vai deixar essa parede lisinha. Ele vai aplicando essa desempenadeira em movimentos circulares,
tá? Então ele vai fazendo movimentos aqui com a mão circulares e vai deixando essa parede bem lisinha aqui. Aí ele pega uma esponja com água, dá uma borrifada, não é para encharcar a parede, é só algumas borrifadas leves assim de água com uma esponja, e passa de novo a desempenadeira. Passa de novo a desempenadeira. E aí vai fazendo todo esse serviço de reboco aqui, tá? Qual é a vantagem de tu fazer um reboco? Os insumos, ou seja, os materiais que tu utiliza para fazer esse reboco, eles são fáceis de tu encontrar, que é o cimento, a areia e a água, tá? Grande disponibilidade de mão de obra para execução. Você tem facilidade de encontrar também pedreiro, ajudante de pedreiro que faça esse serviço aqui, tá? Não exige assim tanta capacidade técnica. Outra vantagem, elevada durabilidade e resistência aos agentes agressivos. Quando você coloca um reboco em uma parede, a sua parede ela fica mais resistente aos agentes agressivos, que seriam a chuva, o sol, o vento, tá? Então ele dá essa proteção para você. E o custo ele é acessível para prédios de baixo e alto valor. Então, no custo total que você tem para fazer uma casa, o reboco dessa casa aqui, ele é um valor bem pequeno comparado ao valor total da casa, tá? Em torno ali de 5 a 10% só do valor total da casa. O que realmente custa caro para fazer uma casa são as fundações, os alicerces, né? E a parte do acabamento. Pintura, revestimento cerâmico, telhado, vidro para te colocar nas janelas. Isso daí é o que encarece a sua obra, tá? Olha só, essa imagem aqui tá bacana, tá perfeita. Olha. Esse lado bem aqui, o lado esquerdo, ele ainda não está completamente alisado. Esse daqui tu já começa a ver, olha, ele começou a fazer o alisamento, tu já percebe a parede bem lisa, essa parte bem aqui, se comparado a esse lado esquerdo aqui, ó, tá? Então, esse reboco, depois de pronto, depois de seco, depois de endurecido, já ganhou resistência. Ele permite vários tipos de acabamento, pode fazer vários tipos de pintura diferente aqui. Ele pode ser furado para a colocação de armários, normal. Aí na tua casa deve ter essa situação, né? De ter armário pendurado na parede, então deu para furar ali o reboco perfeitamente, não quebrou o reboco, nem nada. Tu pode fazer a aplicação daquelas escápulas, né, para a rede, normal. E contribui também para isolamento térmico e acústico. Aquilo que eu falei logo no início da aula, né? Quando tu estás num ambiente que é rebocado, não tem tanta passagem de som, tu não consegue escutar o barulho que está no outro ambiente, né? Ou então reduz esse barulho aí, né? Já chega o barulho bem reduzido para você do som no ambiente que você está. Mesma coisa termicamente, tá? Você tem uma sensação térmica mais controlada dentro de um ambiente como esse, tá bom? Bem, mas nem tudo são flores, né? Quais são as desvantagens aí com relação à utilização do reboco? É o acúmulo de sujeira. Então, sempre que o operário está fazendo um reboco, ele suja muito, muito material é desperdiçado também, muita argamassa de reboco ela é descartada, ela cai no chão e você não reutiliza. Tem uma demora para entrar no estado de pega, ou seja, ela demora um pouco para endurecer, isso daí pode atrapalhar outros serviços. E uma desvantagem, que é a mais séria de todas e que dificilmente você vai conseguir escapar delas, é o aparecimento de trincas e infiltrações, tá? Infiltrações, dá para te se livrar delas se tu fizer bem direitinho. Agora as trincas, mesmo que você faça um reboco perfeito, sempre vai ter uma ou outra trinca. Agora, claro, quanto mais certo, quanto mais correto tu fizer o teu serviço, mais essas trincas aqui elas vão ser menores, quase que imperceptíveis. Aí se ela for dessa maneira, não vai te provocar nenhum problema. Mas olha só o tanto de entulho que um reboco provoca aqui, ó. Aí esse reboco aqui, esse entulho, melhor dizendo, ele já vai te gerar um gasto que é tu retirar esse entulho daqui, né? Contratar alguém para jogar fora esse entulho aí, caso tu não vá conseguir aproveitar como aterro. Então, essas são as desvantagens aqui do reboco, tá bom? Bem, aqui já estão nossas tradicionais referências aí, para te dar uma acompanhada nos livros lá. Se tiver alguma dúvida com relação a algum ponto do assunto, pode consultar esses livros aí, tá certo?
E aí a gente encerra a parte de argamassa, essa parte teórica de argamassa. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E agora, ao final da gravação aí, que eu vou encerrar a gravação, eu vou fazer algumas explicações para vocês com relação à atividade desta aula aqui, tá bom? Obrigado, pessoal.